Queridos irmãos em Jesus, que a paz do Divino Mestre seja conosco. Vamos neste momento nos preparar para receber os ensinamentos evangélicos desta noite e também os eflúvios magnéticos que a espiritualidade preparou para todos nós, nos colocando em plenas condições para receber tudo aquilo que precisamos. Vamos também pedir agora que o palestrante da noite possa ser intuído para trazer tudo aquilo que necessitamos. Para ungir também a este local, vamos agora fazer a oração que o Divino Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, meus irmãos. Olha, estou imensamente feliz de poder participar do aniversário de 36 anos da Fundação do Pais e Filhos. Meu Deus, que alegria! Essa casa tão magnífica, tão magnânima, que sempre abriu as portas para receber aqueles nossos irmãos que chegavam à procura de uma evangelização, que procuravam uma maneira de ser assistido espiritualmente. Outras famílias também procuravam a Casa Pais e Filhos para que pudesse obter uma ajuda, já que estavam passando por momentos difíceis, por dificuldades. E esta casa, meu Deus, sempre socorreu esses necessitados. Ou na evangelização, ou então com a entrega de cesta básica, para que pudesse suprir as necessidades daquelas famílias mais necessitadas que por algum momento estavam passando por dificuldade. Casa que sempre teve as portas abertas para ajudar a quem eu procurasse. Casa que sempre esteve com as portas abertas para receber aqueles irmãos, para poder evangelizar as pessoas que ali procuravam auxílio espiritual para as suas necessidades. Por isso que eu me sinto imensamente feliz de pertencer a esta casa de oração e agradecer a Deus por tudo que ela faz em função dos mais necessitados. Se Deus quiser, estamos passando por um momento difícil, o momento dessa pandemia, mas se Deus quiser, logo, logo estaremos abertos novamente para presencialmente continuar o nosso trabalho de evangelização e ajuda aos mais necessitados. Hoje, meus irmãos, eu também quero aproveitar a oportunidade de conversar um pouquinho, sobre um assunto que eu acho de extrema necessidade. Hoje, com essa pandemia, onde as famílias praticamente ficaram presas dentro de casa, e aí nós passamos a conviver, talvez, com aqueles nossos parentes, nossos amigos, que a gente já não se dava tão bem, mas que com essa pandemia fomos obrigados a conviver juntos. Meu Deus, não é fácil, nós temos que lutar, porque a coisa mais importante na nossa vida ainda é a família. Nada supera a família. A família é a célula máter da sociedade. Se a família, no momento, chegar a se desestruturar, com certeza o nosso mundo vai virar do avesso. E é por isso que eu me preocupei e pensei em trocar algumas ideias com vocês a respeito da família. E aí, meu Deus, nós vemos de mais importante, para a família, seria a introdução do Evangelho no lar. Porque o Evangelho no lar nos dá a oportunidade de trazer Cristo para dentro do nosso lar.
onde nós convivemos com os ensinamentos de Jesus através do Evangelho segundo o Espírito, como nós vivemos também com as informações do que os irmãos que frequentam a nossa casa nos traz de alegria, nos traz de conforto, nos traz de satisfação de termos a presença do nosso Mestre Jesus. E se nós voltarmos, né, no tempo, nós vamos ver que o Evangelho de Jesus não é tão cedo assim como parece. Já no livro, né, no livro do Jesus do Lar, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Nélio Lúcio, existe uma explicação do qual a necessidade do Evangelho no Lar e por que fazer o Evangelho no Lar. E dando uma olhada nesse livro de Jesus no Lar, eu tomei a liberdade de tirar alguns enunciados, algumas frases que eu acho de suma importância. E nelas assim dizia o Mestre: se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como guardar a harmonia das ações? O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. A paz no mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Então veja bem, meus irmãos, que Jesus, já na casa de Pedro, reunido com os seus apóstolos e com os familiares de Pedro e seus apóstolos, dizia a eles a importância de que a família seja unida, de que a família possa viver bem, de que a família tem que se estruturar, porque ela é o suporte de tudo. A família, em determinado momento, nós temos que refletir sobre a proposta que nós tivemos, ou seja, quando nós casamos, nós fizemos juramento perante Deus que nós iremos fazer tudo para vivermos bem, tanto na alegria como na tristeza. Que nós iríamos compartilhar dos nossos momentos de felicidade, mas também iríamos compartilhar de alguns momentos de tristeza, e aonde a presença de Jesus irá nos aconselhar, nos abrandar e nos mostrar a possibilidade de vivermos em paz. E também os nossos filhos, a dificuldade que os filhos hoje encontram do relacionamento com os pais, está difícil entendimento, pai e filho, filho-pai, porque as coisas estão se dispersando. Então nada mais útil do que o Evangelho no lar para reunir essas pessoas. Porque é dentro do vosso lar onde vocês vão conversar, onde vocês vão aparar as extras e lembrar dos compromissos que assumiram perante a espiritualidade, de viver bem e de educar seus filhos. E essa é a proposta do Evangelho no lar. Mas aí muita gente questiona, né? É tão complicado fazer o Evangelho no lar? Preciso de tanta coisa para fazer o Evangelho no lar? Não, não precisa. Você precisa, né? Um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Se no caso você às vezes não é espírita, você também pode consultar a Bíblia, lógico, procurando o Novo Testamento. Se você quiser, às vezes, tem outro livro que você possa usar também, o Livro dos Espíritos, livro Sinal Verde, Via de Luz. Mas aí alguém pergunta: puxa, eu preciso comprar esse monte de livro para fazer o Evangelho lá? Não, não precisa. Você tem o Evangelho segundo o Espiritismo, e se você quiser fazer alguma consulta, você pode entrar no Google, dar o nome do livro que você quer, lá vai aparecer. Você olha e imprime a folha que você vai usar para fazer o Evangelho no lar. Você vai precisar de uma jarra de água, um copo. Nada, é muito simples. E aí vem uma pergunta, né? O que é o Evangelho no lar? Por que fazer o Evangelho no lar? Meus irmãos, o Evangelho no lar é de extrema importância para a proteção do nosso lar.
É o momento em que a família se reúne naquele dia e horário estabelecido para a leitura do Evangelho. Fazemos oração, fazemos comentários com base nos ensinamentos de Jesus. O dia e o horário marcado passa a ser um compromisso seu com a espiritualidade. Por que nós reunimos para o Evangelho do Lar? O Evangelho do Lar nada mais é do que nós tomarmos conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Toda vez que nós trazemos Jesus para dentro do nosso lar, nós estamos montando uma auréola protetora para a nossa convivência. A presença de Jesus no nosso lar e com a realização do Evangelho do Lar, nós afastamos espíritos negativos que poderiam estar tentando nos influenciar de uma maneira negativa. Onde se pratica o Evangelho no lar, esses espíritos com certeza não encontrarão espaço para a sua permanência. Por quê, né? Por que devemos fazer uma pergunta que às vezes nós nos perguntamos? Por que fazer o Evangelho no lar? Porque o Evangelho no lar é a humanização da família. Se nós fizermos o Evangelho no lar com muito amor, com muito carinho, com certeza a harmonia viverá nesse lar. Será um lar feliz, um lar onde as coisas negativas com certeza não permanecem. Quando fazemos o Evangelho no lar, estamos abrindo a porta da nossa casa para receber os nossos irmãos espirituais, os nossos benfeitores espirituais. A presença no nosso lar celestial traz mensageiros celestiais e espírito de luz. É a possibilidade que temos em reunido a família estarmos mais próximos do nosso Pai Celestial. Nós devemos fazer no nosso lar, o Evangelho no lar, mesmo que estivermos sozinhos. Não importa. O Evangelho no lar pode ser feito com a família, pode ser feito com os amigos, pode ser feito sozinho, mas o importante é que você reserve um dia específico, um horário específico para deixar de lado o mundo material e voltar o seu pensamento para o mundo espiritual. É a confraternização entre o mundo espiritual, a presença do Mestre e a família reunida. E a próxima pergunta, né, que às vezes muitas pessoas se questionam, e eu mesmo me questiono, né? Quais são os benefícios que o Evangelho no lar pode trazer para o nosso lar? O Evangelho no lar, meus irmãos, significa a defesa magnética da nossa casa. Afasta os espíritos negativos. Lá no livro, no Mensageiros de Luz, de André Luiz, no capítulo 35 a 37, lá diz que toda vez que se ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada oração do coração é feita com amor, verdadeiramente constitui uma emissão eletromagnética de relativo poder. O Evangelho no lar nos faz refletir sobre o cotidiano da vida familiar. É no Evangelho do lar que se tem a possibilidade de conversar sobre os assuntos que possam estar dificultando o relacionamento familiar. Conversar de uma maneira muito simples, onde todos possam participar harmoniosamente, sem agressão ou sem colocar o dedo de risca. É durante o Evangelho no lar que a família tem a possibilidade de trocar uma conversa das suas dificuldades do dia a dia, trazer para esse olhar, para que possam conversar, para que possam trocar ideia, para que possam manifestar as suas dificuldades, para que seus pais, para que seus irmãos possam denegrir essa dificuldade, fazendo com que o lar se torne um lar gostoso, um lar alegre, onde as pessoas se relacionam de uma maneira amistosa, de uma maneira fraterna, de uma maneira até que possa ouvir os conselhos e possa colocá-los em prática no dia a dia.
Que bom, né, que é o Evangelho. Onde nós nos reunimos com a família, onde a família pode até trazer as dificuldades que possa estar tendo no dia a dia, né? E nós, através dos ensinamentos de Jesus, nós conseguimos liberar essas dificuldades e dar a continuidade, porque a vida da gente é assim mesmo. Nós temos que ter consciência que o nosso dia a dia não é fácil, é difícil. Todos nós sabemos, nós estamos vivendo um mundo de transição, onde o nosso mundo está sofrendo tanta transformação. Nós estamos passando, né, por um momento difícil, mas nós estamos migrando para um mundo de regeneração, onde com certeza o lado positivo irá superar as coisas negativas. Mas até chegarmos nesse ponto, nós seremos bombardeados por aqueles espíritos negativos que tentam de qualquer forma desestruturar a família, desestruturar o nosso dia a dia, nos afastar do nosso mestre. Então nós temos que lutar, lutar e lutar. E o Evangelho no lar, Nossa Senhora, é uma arma muito poderosa, muito poderosa. Nós nem imaginamos o tamanho da potência que é o Evangelho no lar, né? Quantas vezes, muitas vezes as pessoas perguntam, né? Olha, quantas vezes nós temos que fazer o Evangelho no lar? É todo dia? Quando que é? Não, não é. Segunda Joana de Ângela diz o seguinte: separa, né, uma das 7 noites da semana para você se dedicar nesse momento à aprendizagem das coisas de Cristo. É nesse dia que você vai trazer para dentro do seu lar Jesus, que permanecerá conosco. Porque nós sabemos, e Jesus disse, onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, com certeza eu estarei presente. E ela diz, faça o Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em sua casa. Prepara a mesa, prepara a água, abre o seu Evangelho. O culto do Evangelho no lar pode ser feito de dia, de tarde, de noite, não tem importância. Mas o que é mais importante é que você define um dia em que você possa fazer o Evangelho no lar, assim como também o horário. E aí, a partir desse momento, é um compromisso que você assume com a divindade. É um compromisso que você assume que toda vez, naquele dia, naquele horário, você estará reunido para fazer o culto do Evangelho no lar. Por que nós fazemos isso? Porque a espiritualidade, ela também tem os seus compromissos. Ela visita vários lugares onde se faz o Evangelho no lar. E ela sabe que naquele dia, naquele horário, eles vão precisar estar presentes na sua casa, onde você vai fazer o Evangelho no lar. Mas se porventura, algum dia, por qualquer motivo que seja, não dê para fazer o Evangelho no lar, naquele dia, naquele horário, então você faz uma prece ao seu mentor, explicando a ele o motivo e qual dia que você vai fazer o Evangelho no lar. Tamanha é a seriedade com que nós devemos praticar esse ato. Quantas pessoas, né, são necessárias para fazer o Evangelho no lar? Uma. A sua família, os seus amigos. O Evangelho no lar pode ser feito com quantas pessoas se faz necessário. O que nós nunca podemos esquecer é o seguinte, vai que na sua família nem todo mundo é espírita, tem uns que pertencem a outra religião, não vá nunca obrigá-los a fazer o Evangelho no lar. Nós temos que respeitar o livre-arbítrio de todo mundo. Nós convidamos, explicamos para ele, né? E não necessariamente você precisa dizer que vai fazer o Evangelho no lar, numa casa espírita. Não! Você diga para eles, olha, nós vamos nos reunir para ter conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Se vocês quiserem participar, para a gente é um prazer. Mas se mesmo assim eles não resistirem, não tem importância. Nós temos que entender que existe o livre-arbítrio. Cada um tem a liberdade de fazer o que melhor aprouver. No que diz respeito às crianças, eles podem participar do Evangelho no lar, não só podem, como devem.
Porque as crianças, desde cedo, precisam ter o conhecimento das coisas boas, dos ensinamentos de Jesus, né? Pode ser que às vezes eles existem, mas você como bom pai, você tem a obrigação de educar aos seus filhos. Nada melhor do que dizer a eles, deixa um pouquinho o celular de lado, deixa um pouquinho, vamos ouvir a palavra de Jesus, vamos ouvir os ensinamentos de Jesus. E aí, à medida que vai passando, você vai conseguir colocar na cabeça deles a necessidade desse momento tão maravilhoso na vida. Uma passagem curiosa, né? Eu li num dos livros que eu estava lendo, lá dizia o seguinte, que uma família estava junto com o Chico Xavier, dizendo, Chico, nós fazemos o evangelho no lar, mas tem um filho meu que não tem jeito, Chico. Ninguém faz ele ficar para assistir o evangelho no lar. A hora que nós começamos o evangelho no lar, ele vai para a cozinha pegar o pacote de bolacha e não quer saber de assistir o evangelho no lar. O que a gente faz, Chico? Aí o Chico olhou para ele e falou, sabe o que vocês fazem? Pega o pacote de bolacha e leva lá para o evangelho no lar. Ele vai comer na bolacha e vai assistir o evangelho no lar. Vocês veem o tamanho que é a importância do evangelho no lar, né? Quanto tempo, né, deve ser feito o evangelho no lar? Eu acho que entre 20 minutos, meia hora, no máximo 1 hora. Porque você não deve estender muito o evangelho no lar, senão ele começa a se tornar cansativo. As pessoas começam a se dispersar. Eu acho que 20 a 30 minutos é o suficiente. Eu acho que em 20 a 30 minutos dá para se conversar, dá para se ter uma ideia do que realmente, né, precisa ser feito. E aí vem a pergunta, né? Qual a importância da água? Por que utilizar a água quando do evangelho no lar? Nós colocamos uma água, um jarro, um copo e pedimos a participação dos nossos mensageiros celestiais para que eles possam vir e fluidificar essa água, ou seja, magnetizar essa água, para que ao tomarmos desse líquido possamos nos sentir renovados no nosso lado espiritual e que também nos ajuda a curar alguma doença, alguma coisa que podemos estar nos sentindo naquele momento. Essa água magnetizada, os nossos irmãos espirituais já colocam nela o remedinho que cada um necessita. Quando você coloca o copo para cada um tomar essa água, em cada copo, em cada recipiente desse, os espíritos colocam o remedinho necessário para aquela pessoa que vai tomar água. Então a água é um bálsamo, né, para a nossa alma. Ela nos alivia, ela nos faz renascer, ela aumenta a nossa fé, ela fortalece o nosso corpo, nos prepara para o dia a dia. Realmente é muito gratificante. E assim, meus irmãos, deu-se para ter uma ideia, então, da necessidade do evangelho no lar. Nós não podemos abrir mão dessa ferramenta, principalmente nos momentos atuais. Nós temos que lutar, lutar e lutar para preservar a nossa família. E o evangelho no lar, eu acho que é de suma importância. Eu me lembro que quando a primeira vez que eu implantei o evangelho no lar na minha casa, a gente tinha algumas dúvidas, como seria, mas olha, de acordo com os dias foram passando, os nossos netos, os nossos filhos participando, nós vemos que o nosso lar se reestruturou. Nós aprendemos a nos respeitar melhor, nós aprendemos a nos amar melhor, e nós aprendemos que em todo momento no nosso lar a presença de Jesus se faz necessário e é necessário para darmos continuidade no nosso dia a dia. É uma alegria, é um prazer saber que o nosso lar está protegido, que o nosso lar está abençoado, que no nosso lar a presença dos nossos irmãos espirituais constantemente nos ajudando, nos ensinando e nos dando o caminho certo a seguir. E o que é mais importante,
Toda vez, né, que nós fazemos o evangelho no nosso lar, não só nós somos beneficiados. Os outros apartamentos do prédio, ou se nós moramos numa casa, os amigos que moram naquela rua, todos eles são beneficiados por esse evangelho no lar. Então, a partir do momento que você faça na sua casa, isso acontece com o prédio. Se você mora numa casa, acontece com os irmãos da rua, outras pessoas fazendo, vai para a cidade, para o estado. No fim, todos nós seremos beneficiados, se Deus quiser. Tudo isso é motivo de alegria, de esperança e acreditarmos fielmente que dias melhores virão. Vamos passar essa dificuldade com garantia, com muita fé, com muito amor a Deus, acreditando que dias melhores virão. Que conforme diz Emmanuel, disse a Chico, né? Tudo passará. Vai passar e dias melhores virão. Porque o bem sempre prevalecerá sobre o mal, com certeza. Então agora, meus irmãos, para finalizar, né? Eu fiz aqui um resuminho do culto do Evangelho no lar. Primeiro, né, começamos com oração inicial. Oração inicial nós pedimos, ou pedimos para alguém que faça oração inicial. O que é essa oração inicial? É muito simples. É a oração de abertura, de agradecimento a Deus pela oportunidade, pedindo ao mesmo tempo a sua presença, a presença dos mensageiros celestiais, e outros bons espíritos que possam estar conosco nesse momento de oração, agradecendo a Deus pela semana que passamos com a sua presença, com os seus ensinamentos e principalmente pela sua proteção. Então, é muito simples, é uma oração muito simples. Em seguida, nós fazemos, então, a leitura do Evangelho. A leitura do Evangelho poderá ser o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, poderá ser o livro dos Espíritos, que é esse aqui, ó, o livro dos Espíritos. Poderá ser também a Bíblia. A Bíblia pode ser que pessoas não são espíritas, são de outras crenças, mas a Bíblia também é excelente, desde que seja do Novo Testamento, né? Outra leitura de livros, como Jesus do Lar, quer dizer, todos são livros que dão para a gente o conforto de que dias melhores virão. Que os ensinamentos de Jesus é tudo na nossa vida. É isso que nos ilumina, que nos empurra, que nos impulsiona para o cotidiano do dia a dia. Uma coisa é certa, quando nós fazemos o Evangelho no Lar, nós sentimos fortalecido, renovado, para recomeçar na nossa vida. E a certeza que abre um leque de esperança, o de sabermos e acreditarmos, e a nossa fé nos diz que dias melhores virão. Não podemos desanimar, não podemos, em algum momento, achar que estamos ficando para trás, ou que nós estamos desanimando. Não, nada disso. Nós temos que nos fortalecer para enfrentarmos a dificuldade do dia a dia. Depois, então, que nós lemos o Evangelho, vamos fazer um comentário daquilo que nós lemos. Pedimos que cada um dê essa opinião para que todos participem, o que eles acharam daquilo que foi lido. E jamais quando nós lemos o Evangelho, dirigimos as pessoas que estão presentes, ou nossa esposa, ou nossa sogra, ou nosso parente, dizer, isso aqui que nós lemos serviu para você. Não, nós não podemos julgar, nós não estamos aqui para julgar. Se alguma coisa que foi lido referente a nós, que diz respeito à nossa pessoa, devemos ter aquilo para aprendizado, não para censura, não para acusar ninguém. O Evangelho Lar não é para fazer acusação, nem para tomar deliberação, não. É um momento de reflexão para ouvirmos, para aprendermos e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Já falamos, né, sobre a fluidificação da água, é quando nós pedimos que os mensageiros celestiais possam vir ao nosso lar, magnetizar, fluidificar esta água, para que depois, ao tomarmos, né, sentimos renovado para a continuidade do dia a dia.
Em seguida, nós podemos fazer uma vibração. O que é essa vibração? É quando nós buscamos dentro dos nossos corações o que nós temos de bom, o que nós temos a oferecer às pessoas para que possam melhorar em sua vida. É no caso, por exemplo, quando nós vibramos para os nossos irmãos que estão abandonados. Nós vibramos pelos nossos irmãos que estão passando por dificuldade em função dessa pandemia que acelera o nosso país, para que possamos nos sentir fortificados para enfrentar com coragem e abnegação todas essas nossas dificuldades. Essas vibrações que nós emanamos aos nossos irmãos que hoje se encontram abandonados, para que Deus possa colocar no coração de cada um a esperança de dias melhores, para que renove a fé de cada um, para que possam ter certeza que dias melhores virão, que tudo isso vai passar com certeza. Depois da vibração, então, nós fazemos uma prece final. Essa prece final nós pedimos para que alguém faça, e pode ser uma coisa muito simples, deixa a pessoa se manifestar da maneira que ela acha que deve ser essa prece final. Com certeza é a prece que nós tomamos a oportunidade para agradecer a presença de Cristo no nosso lar, naquele momento do Evangelho no lar. Agradecer a espiritualidade, os nossos irmãos bons espíritos que estiveram conosco nesse momento de oração. Que estiveram conosco preparando o nosso lar para o dia a dia, para que nós possamos ser fortificados para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Ah, meu Deus, a prece final, onde você agradece a presença do nosso Pai Celestial, conforme eu disse, os Espíritos bons que estavam conosco nesse nosso Evangelho no lar. Nessa prece final, agradecendo a todos que participaram e pedindo a nossa proteção do Mestre para o nosso dia a dia. Eu me lembro que no livro Os Mensageiros, Emmanuel diz: toda vez que se ora no lar, prepara-se o ambiente para a presença do Mestre. É muito gratificante. Então, e para encerrar, esse nosso pequeno bate-papo, eu gostaria de fazer algumas colocações. O lar é a escola das almas. O templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. É no lar que os espíritos se reencontram sobre o mesmo teto nas condições de pais, filhos e irmãos. Nesse ambiente são oferecidas oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando aos encarnados exercitarem-se no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade, enfim, os sentimentos de amor. E assim, meus irmãos, concluindo, esse nosso pequeno bate-papo, eu peço a Deus que ilumine a todos, que ilumine os seus lares, que imbuta no coração de cada um a necessidade dessa união familiar. Que o Evangelho no lar possa levar no coração de cada um a certeza de que consigamos viver em paz e harmonia com a presença do nosso Mestre Jesus. Deus abençoe a todos e que Deus acompanhe a todos no seu dia a dia. Muito obrigado, boa noite, graças a Deus. Boa noite a todos. Após recebermos os ensinamentos do Evangelho nesta noite, vamos aproveitar este momento para, num só pensamento, em vibrações, irradiar energias salutares para que haja paz, saúde física, mental e espiritual para todos. Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo e todas as forças do bem, do amor e da paz,
humildemente e unidos num só pensamento, te rogamos que nos envolva em uma aura salutar, a fim de proteger o nosso planeta Terra de qualquer malefício. Que o seu amor nos leve à afetividade global, à paz mundial, ao perdão, ao respeito por nossos semelhantes. Queremos te pedir por nossa terra, o Brasil. Ilumina, Senhor, o coração e a mente de nossos governantes, para que olhem por nosso povo com olhos mais doces, dirigindo este país com equilíbrio, honestidade e justiça. Que a sua luz divina possa envolver todos aqueles que sofrem nos leitos de hospitais, numa cela de prisão, quer seja por enfermidades físicas, espirituais, sociais ou morais, aliviando a carga que carregam com esperança e confiança. Que aqueles que se encontram no abismo das drogas possam perceber o mal que fazem a si e aos entes que os cercam, procurando ajuda e repelindo as más influências. Ampara também, Mestre, as crianças que se encontram em orfanatos, bem como os idosos esquecidos nos asilos e casas de repouso, que eles possam sentir e receber seu afeto divino. Vamos aproveitar também este momento e pedir aos abnegados irmãos do bem que se encontram na espiritualidade, fluidificarem as águas em nossos lares, para que ao bebermos possamos aliviar os nossos males físicos ou espirituais. Agradecemos por nos dar a oportunidade de, reunidos num só pensamento, estarmos vibrando pela vida, por nosso planeta e por vossa presença constante em nossas mentes e em nossos corações. Que assim seja, agora e sempre. Graças a Deus.